Queridos alunos, no vídeo de hoje eu vou fazer o reensino das atividades avaliativas do PET 2. Bons estudos! Atividades avaliativas PET 2, Comunicação e Linguagens do 6º ano. Era uma vez, a Terra, ela nasceu há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Naquela época a gente não existia. Não tinha o ar que respiramos, o solo que pisamos, nem a água do mar. A temperatura média era de 12.000 graus Celsius. Você sabe o tanto que isso é quente. Pensa-se só que a água ferve a 100 graus Celsius, ou seja, a Terra era umas 120 vezes mais quente do que a água fervendo. A Terra era um grande mingau de aveia preparado no fogão. Com o tempo, o planeta passou a se resfriar, mas ainda não era um lugar bacana para viver. Isso porque aconteciam chuvas de meteoros o tempo todo. Durante 20 bilhões de anos, nosso planeta foi bombardeado por meteoros e meteoritos. Mas não pense que isso foi algo ruim. De certa forma, esses asteroides carregavam dentro deles um elemento vital para a vida na Terra, a água. A água dos meteoritos começou a se acumular nos solos. Aconteciam também chuvas e tempestades que nunca terminavam. Foi assim que os oceanos nasceram, mas ainda não havia peixes, estrela do mar, nem nada do que a gente conhece. Era só água. Mas, como eu disse, a água por si só já era um dos elementos mais importantes para que as primeiras formas de vida aparecessem por aqui. Vulcões entravam em erupção o tempo todo. A chuva de meteoros continuava e há quem diga que essas rochas vêm do espaço trouxeram para cá carbono e proteínas que se acumularam no fundo dos grandes oceanos. Fragmento do texto A Vida da Terra. No segmento Ela nasceu há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, o texto refere-se a terra, água do mar ou chuva de meteoros. Ele se refere à terra, né? Primeira opção aí, a primeira. Questão 2. Na passagem, isso porque aconteciam chuvas de meteoros o tempo todo, o pronome isso retoma a informação de não tinha o ar que respiramos, o solo que pisamos, nem a água do mar. A Terra era umas 120 vezes mais quente que a água fervendo. Com o tempo, o planeta passou a se resfriar, mas ainda não era um lugar bacana. Isso acontecia chuvas de meteoros, refere-se, né, que com o tempo ele começou a se resfriar por causa da chuva de meteoro que levava um pouco de água, mas ainda não era um lugar bacana de se viver. É a terceira opção. Questão 3. Sublinhe o verbo deste período do texto. De certa forma, esses asteroides carregavam dentro deles um elemento vital para a vida na Terra, a água. O verbo sublinhado exprime. Qual seria o verbo aqui? Carregavam, tá? Esse aqui é o verbo. Carregavam, ele exprime um fato contínuo no passado, um fato concluído no passado ou um fato esporádico do passado. Ele exprime um fato concluído no passado, tá? Que já aconteceu no passado. Então, é a segunda opção aqui. Questão 4. De acordo com o texto, como os oceanos surgiram? Lá no texto tá assim, ó, nesse parágrafo que começa falando da água. Aconteciam também chuvas e tempestades que nunca terminavam. Foi assim que os oceanos nasceram, mas ainda não havia peixes, estrela do mar, nem nada do que a gente conhece, era só água. Esse foi o reensino do PET 2 de Comunicação e Linguagens. Deixem sua curtida e se inscrevam no canal. Até o próximo. Tchau, tchau.